história do cinema brasileiro é uma história abortiva, né? Ela é uma história de começos e términos, né? E não de continuidade. E aí, o começo dos anos 90, com a extinção da Embrafilme, a situação se agrava demais. Só pra vocês terem uma noção, no ano de 92, o Brasil fez um filme, que é A Grande Arte, do Walter Salles, que é uma coprodução americana e é falado em inglês. Se passa no Rio. E aí, no ano de 95, a coisa vai retomando aos poucos. Foi considerado, né, um marco da retomada do filme Carlota Joaquim, né, da Carla Camurati. Nesse momento pós-retomada, começa a se desenhar um novo cenário, né? Costuma ser dividido de três maneiras, assim. Filmes Global Filmes, né? Foram até apelidados de Globo Chanchada. Cinema independente e o Favela Movie. O Favela Movie, ele é decorrente de uma outra escola que teve aí no final dos anos 90, que era o Árido Movie. Brincadeira com Road Movie e a palavra árido, que eram filmes que se passavam em cenários descampados e que, bem ou mal, acabam juntando filmes que têm essa temática, que aí o próprio Terra Estrangeira entra nisso. Os três filmes do Walter Salles, tanto o Abril Despedaçado, Terra Estrangeira, quanto Central do Brasil, tem a ver com isso. Os filmes dessa nova geração do Recife, ao mesmo tempo esses filmes vão sinalizando essa mudança pro Favela Movie. Que o Árido Movie era muito uma coisa assim, tem a cidade, tem o campo, o interior. Então é o contraste entre esses dois Brasis, o Brasil urbano e o Brasil rural. E aí, aos poucos, esse contraste, né, até meio por decorrência do êxodo rural, o povo do campo vai para a cidade, vai para as favelas, e aí cria esse cenário que dá origem a esse gênero. Esse Favela Movie começa a ser explorado, exaustão, né? Enfim, muitos filmes também viraram série de TV, né? Então a Globo super abraçou isso, aproveitando. E aí começam a surgir os filmes justamente que não tratam mais dessa questão urbano e campo de uma maneira apartada, né? Como que isso coexiste? Começo dos anos 2010, né? Chega em Kleber Mendonça, a gente chega nessa galera do Recife. Esse grupo, né, encabeçado pelo Kleber Mendonça, tratam de uma poética do banal. Então eles tratam de questões cotidianas e eles se distanciam de alguma forma desse Recife folclórico, né? Dessa exacerbação do popular pra tratar de uma megalópole, que é o caso do Trabalhar Cansa também, na minha visão, que tudo bem, a gente sabe que é Recife, que é São Paulo, mas podia ser qualquer cidade, né, urbana, né? Qualquer pessoa que vivencia situações no centro urbano, esses tipos de situações, pode se identificar normalmente. Eu escolho um filme, a Joyce escolhe outro, eu escolhi O Som ao Redor, que sempre foi um filme que me impactou bastante. Eu já estava nessa minha fase, como eu estava falando antes, que eu tinha um certo preconceito mesmo com o cinema nacional e aos poucos fui tentando sair disso, e quando assisti O Som ao Redor, tá certo que incentivado por toda a repercussão internacional, e aí de uma hora para outra as pessoas estão falando desse cara. Já conheci o trabalho do Kleber como crítico, né, e como uma pessoa atuante mais do que um artista, um ativista do cinema, um cara que levanta a bandeira do cinema o tempo todo. Então já tinha interesse. É o primeiro longa dele? Ele fez vários curtas, né, antes. Ele escrevia, só pra pontuar, escreveu no Jornal do Comércio, em Pernambuco. Ele tinha um blog? Foi um dos criadores do Festival Janela Internacional de Cinema, né, no Recife, que é um dos principais. E ele, durante muito tempo, trabalhou na Fundação Joaquim Nabuco também, que na é coordenadoria. A Secretaria de Cultura de lá, exatamente. Do Recife. Então ele, enfim, sempre esteve engajado. E o mais interessante que eu acho no Som ao Redor é a forma como tem toda a questão do som, né, que a gente vai falar, que também funciona, inclusive no Trabalhar Cansa, mas é um filme sem protagonista, né? É um filme que ele vai passando e você fica o tempo todo tentando montar o quebra-cabeças, tentando entender qual a relação desses caras. Tem várias histórias que vão acontecendo na paralela e que você acha que essa história vai... E aí chega no final, ele corta quase abruptamente, mas ao mesmo tempo ele esfrega na cara tudo que está acontecendo. Ele exige que o espectador entre naquela realidade para aos poucos ir dissecando essa realidade, tratando o espectador como se fosse um cúmplice da história. É toda aquela questão de a gente estar entrando num universo que a gente não conhece e a gente tem um protagonista que é o fio condutor. A diferença é que a gente não tem um protagonista. Nesse caso, o fio condutor é o bairro da Boa Viagem, que é uma região, não chega a ser um bairro nobre de Recife, mas é um bairro mais caro, e tem um pedacinho da Boa Viagem, que é exatamente o quarteirão ali, que é um lugar mais caro dentro da Boa Viagem, que é onde o Kleber cresceu, inclusive. Então tem toda uma coisa da gente entendendo aquele microcosmo e, como a Joyce falou, a partir de referências que estão em qualquer cidade do Brasil. É o segurança, é o guardador de carro, é o cara que entrega água, é o traficante,
a empregada doméstica, os vizinhos se vigiando, a reunião do condomínio, uma série de coisas que não são características do Recife, não são características de cidades nordestinas, são características do Brasil como um todo. Eu vi algumas repercussões em relação a esse filme lá fora, das pessoas comentando exatamente esses aspectos como aspectos essencialmente brasileiros, né? A gente tem um país muito novo, né? Se for parar para pensar, por mais que a gente tenha mais de 500 anos de história, a gente tem um pouco mais de 100 anos de república, né? Se compara com um país mais ou menos na nossa faixa etária. Os Estados Unidos têm 200 anos de república, enquanto a gente agora que está passando 100 anos, e assim, mal e porcamente. Essa juventude do Brasil impede que a gente consiga entender o que é essencialmente brasileiro, o que se traduz como sendo símbolo nosso, né? Por que a gente é assim e por que a gente é assado. Durante os 100 primeiros anos da República, a gente teve uma série de pactos que foram feitos em níveis sociais, políticos, econômicos, para tentar explicar o que é o Brasil. O futebol é um pacto desse jeito, ele não chega de uma hora para outra e viraliza, as pessoas começam a jogar bola. Ele é feito para criar uma sensação de identidade nacional. O mesmo acontece com o samba. O samba é um contato do Gilberto Freire com o Getúlio Vargas, com os primeiros sambistas, para criar uma ideia de que há um gênero musical que é brasileiro, que tanto o cara lá na Amazônia quanto o cara lá no Rio Grande do Sul sabem o que é samba, carnaval, toda a coisa da carnavalização da cultura brasileira, que tem a ver com a Semana de 22, que tem a ver com o tropicalismo. A própria Semana de 22 é um momento muito interessante da cultura brasileira, porque também é a primeira vez que São Paulo se impõe como um polo cultural, né? Uma cidade que não tinha a menor relevância na virada do século XIX para o século XX. De uma hora para outra fala assim, não, a gente é importante porque a gente é o primeiro lugar do Brasil que está fazendo arte moderna, que é algo que está sendo feito no resto do mundo. E tanto a Semana de 22, quanto o tropicalismo, quanto outros exemplos, sei lá, o Mangue Beach, enfim, e indo para outras áreas, você tem o tempo todo essa coisa da dicotomia, da dualidade, como o Brasil é bom e ruim, preto e branco, selvagem e civilizado, pobre e rico, tudo ao mesmo tempo, e uma coisa meio o contraponto. Um dos consensos que se cria em relação à identidade brasileira é que a gente vive essa questão da dicotomia, né? Que o Brasil nunca é um só, ou o Brasil é um só a partir do momento que a gente sabe que ele é um Brasil separado. E aí, se você vai para o Som ao Redor, e eu acho que o Trabalho Cansa também tem isso, os dois reforçam que esses pedaços nunca estão separados. Por mais que os funcionários morem na favela, trabalhem nos bairros chiques, o pobre, o rico, o preto e o branco convivem o tempo todo. Alguns textos sobre o filme no exterior, comentando uma série de coisas que a gente toma como todo mundo é assim, mas tipo, a reunião de condomínio é algo essencialmente brasileiro. O rapaz que entrega água é algo que não existe no resto do mundo, não tem um serviço de delivery de água. Isso é uma coisa brasileira, sabe? Em qualquer país do mundo, ou a pessoa vai ele mesmo no mercado e compra a água, ou ele abre a torneira. O próprio conceito de água potável, né, é um conceito recente para o exterior, né, porque você vai na Europa, nos Estados Unidos, você abre a torneira e você bebe a água. Você não tem essa, precisa comprar água engarrafada. Isso é uma novidade para eles agora. E para a gente sempre teve isso. Não bebe a água que tem da torneira, com certeza tem doença. O Trabalhar Cansa, num dado momento você vê uma fachada de uma loja e tem o sufixo 011, né, para mostrar que é de São Paulo. Mas tipo, é a única referência que se faz a São Paulo. Você não vê o nome de uma avenida conhecida, você não vê um monumento, você não vê alguma coisa que caracterize aquele pedaço. Tipo, tudo bem, é São Paulo, mas é onde? Na Zona Norte. O Som ao Redor, ele tenta ter isso, só que ele não tem pela questão do sotaque. A partir do momento em que você tem o sotaque pernambucano tão explícito, ele mostra que não é uma cidade do Sudeste, não é uma cidade, é uma cidade do Nordeste. Mas, ao mesmo tempo, a única coisa que tem de diferente é o fato dos caras falarem com sotaque diferente. Então tem uma coisa da gente se reconhecer brasileiro a partir de um exemplo que não está, a gente, do ponto de vista paulistano,
não é São Paulo, mas poderia ser. Enquanto o Trabalhar Cansa vai além disso. Né? Exatamente. Tem uma coisa que a gente tá falando disso, né? Desse convívio, né? Dessa dualidade que é histórica do Brasil. É próprio o Ismael Xavier, você tava falando dele. Ele falou quando ele tava falando do Som ao Redor, ele falou de uma coisa que eu acho que também se aplica muito ao trabalhar, que é uma acumulação dos tempos históricos, né? Que ao contrário do que os favelas movies faziam, que era tipo, olha, a gente vai falar da favela, da criminalidade, ou a gente vai falar tipo, no caso dos filmes sobre sertão e tudo mais também, que é uma outra vertente, ele também. Não, ele mostra justamente isso, né? Isso convivendo, né? O campo e a cidade, o passado e o presente. Tanto que tem alguns elementos interessantes nos dois filmes. No Som ao Redor tem toda aquela abertura, né? Com as fotos antigas, enfim, provavelmente de um período em que a escravatura ainda estava acontecendo. Então tem um pouco assim, ele tá relembrando todo o tempo que esse passado tá aí e ele não faz muito tempo e que essas questões ainda não foram resolvidas, né? E as próprias relações de poder, né? A própria figura do avô do menino, né? O que ele representa para aquele exatamente, para aquele universo. E aí tem alguns elementos no Trabalhar Cansa que são muito bons, né? Por exemplo, o nome que é muito sutil, mas é interessante pensar nisso também. O nome do mercado é Curumim. E a menina tá na festa vestida ela vai uma hora lá que a empregada vai maquiar ela, vestida de índio. E aí tem outra coisa também bizarríssima, que é o teatrinho. As crianças, assim, entendeu? Então, é muito louco, né? Como isso tá dentro da narrativa. O Marco Dutra e a Juliana Rojas, eles conheceram na universidade, né? Eles fizeram USP e aí eles começaram... É o primeiro filme deles, tem essa outra similaridade também, que são duas estreias, né? Do Kleber Mendonça e do Marco e da Juliana. E de três no caso, né? 3 cineastas que criaram obras como curtas que criaram uma expectativa em relação ao seu primeiro Exatamente, longa. tem essa outra similaridade. O primeiro Cheguei, longa, né? Tipo, agora o cara tá fazendo o primeiro longa, agora vamos ver se é de verdade. Sim, exatamente. Porque são 3 profissionais, ou seja, 3 diretores que já tinham uma trajetória em curtas-metragens, premiados e tudo mais. Pra vocês terem uma noção, o curta de TCC do Marco e da Juliana, que chama Um Lençol Branco, foi pra Cannes. Então eles já começaram assim, já. E eles sempre trabalharam juntos? Sempre trabalharam juntos, desde eles a faculdade. Nunca fizeram nada? Já fizeram. Já. Então... O Sinfonia da Necrópole é só da Juliana, foi o primeiro filme só dela. Curta já, ela já fez, eles já fizeram separados. Mas longa mesmo, Sinfonia foi o primeiro. E o Quando Eu Era Vivo é o primeiro só do Marco. E depois ele fez O Silêncio do Céu, que é aquele com a Carolina Dickman. Eles vieram traçando toda uma trajetória, né, de trabalho juntos. Eles, enfim, ficaram amigos, eles se conhecem há 20 anos, assim. Porque foi a similaridade de afinidade, né, de temática. Então, até o Marco falou uma coisa que é engraçada, falando, era muito frustrante saber que na nossa turma todo mundo venerava, os diretores preferidos da galera era Kieslowski e Bergman, e eu não tinha ninguém pra discutir sobre o Wes Craven. E aí eu conheci a Juliana, e aí os dois se amaram, assim, desde o começo, e até hoje eles trabalham juntos. Eles e o Caetano Gotardo, que é outro diretor também, que é montador, ele é montador dos filmes deles. Eles criaram um grupo, eles 3, que chama Filmes do Caixote, que é como se fosse um coletivo, né? Que tinha essa ideia mesmo de eles fazerem uma rotação, né, entre funções, uns nos filmes dos outros. Então, o Marco Dutra também é compositor, então ele faz trilha pro filme dos outros. A Juliana também é montadora, então ela monta o filme do Marco, depois ele monta o dela, enfim. Então, e o Caetano também. E o Caetano tem um filme só que chama O Que Se Move, que ele dirigiu sozinho. E ele costuma trabalhar mais como montador. Então eles têm esse sistema. E aí o que foi um grande lance pra eles foi que eles conheceram a Sara Silveira, que é uma produtora, enfim, super da velha guarda. Ela produziu a maioria dos filmes do Carlos Rauschenbach. Então ela já tinha, assim, uma trajetória enorme no cinema brasileiro. E aí, o primeiro curta, depois do sucesso do Lençol Branco, eles foram pra Cannes e tudo mais, o primeiro curta que eles fecharam com a Sara se chama Um Ramo, que é com a Lena Albergaria, que é a protagonista do Trabalhar Cansa. E aí eles fizeram esse curta e foram pra Cannes de novo. Só que aí já foram com uma produtora por trás e tudo mais. Aí a Sara falou pra eles, a gente vai pra Cannes, só que eu quero... Eles iam, tipo, dali 2 semanas. Ele falou, eu quero até lá uma sinopse e um primeiro tratamento do roteiro, porque vai ser lá que a gente vai vender o longo de vocês. Eu tô entrando com vocês, porque ela tem essa coisa de trabalhar com primeiros trabalhos, né, de diretores. Então ela falou que adora, ela tem essa abordagem, né, além dos outros diretores consagrados que ela trabalha, ela conheceu eles porque ela foi professora convidada da USP, então ela acabou conhecendo a galera e falou, esse pessoal acho que tem futuro, vai ser legal, e entrou. E aí eles foram pra Cannes já com a ideia do Trabalhar Cansa. E aí foram lá que eles conseguiram um convite para um prêmio super exclusivo de desenvolvimento de roteiro nos Estados Unidos, que era um negócio que não dava nem pra você se inscrever, era uma coisa só ia por convite. E aí eles conseguiram lá.
E aí eles foram para os Estados Unidos e fizeram esse desenvolvimento das primeiras versões do Trabalhar. Então foi meio que um pontapé, assim, né? Eles foram pelo curta, mas chegaram já com tudo meio esquematizado pro longa. E aí trabalharam 3 anos nesse projeto, então eles até consideram o Trabalhar Cansa meio que um filho direto de um ramo, né? Tem a mesma atriz, tem algumas temáticas similares, e um meio que nasceu do outro, assim. Eles até acham que se passa mais ou menos no mesmo universo, essa coisa da classe média. E tem uma coisa muito legal que são as motivações deles terem feito esse filme, né? Que eu acho que é muito parecido com o Kleber. Que foi justamente isso, falar das próprias histórias deles e falar deles enquanto pessoas pertencentes à classe média. Então eles mesmos falaram que eles viveram situações parecidas com as do filme, do pai perder o emprego, e aí como que isso impactou, né, na vida da família, como é que isso foi. Eles costumam comentar que eles acham que a classe média artisticamente não se reflete muito aqui no Brasil. Então eles estavam querendo ir por esse viés. E isso marca um pouco essa mudança de perspectiva, né? Tanto Kleber quanto o trabalho dele, João Moreira Salles, também com Santiago, no Intenso Agora. Acho que os dois filmes também têm uma coisa interessante, que é o fato deles não simplesmente limitarem a dicotomia entre rico e pobre, Sim. oprimido e opressor, branco e preto, e mostrar que há divisões, inclusive, entre essas duas metades, que os ricos não estão só querendo dinheiro e deixando os pobres mais pobres, que os pobres não são os coitadinhos que estão sendo oprimidos, que tem uma tensão entre os pobres, tem uma tensão entre os ricos, tem rico que se identifica com o pobre, tem um ponto até que ele pode ir, ele vai um pouco meio, os dois filmes vão meio que dissolvendo essas barreiras, ou essa principal barreira, que é o que eu estava falando antes, de quando a gente está falando de identidade nacional, parece que o Brasil é dividido entre 2 Brasis, para mostrar que, na verdade, são vários Brasis, que às vezes se superpõem, às vezes são o mesmo. Nós estávamos falando sobre há um nascimento de um cinema de classe média que questiona a cidade média, talvez seja o próprio cinema antecipando uma discussão que a gente viu esse ano, que é da esquerda parar de olhar para si mesma e começar a olhar para fora. Mas tem a tal da autocrítica da esquerda, que é tão cobrada hoje, ela já vinha acontecendo no cinema. Sim, o cinema sim. já pegou isso, talvez muito por conta do Favela Movie, porque o Favela Movie tinha a coisa de serem filmes produzidos por pessoas de classe média, sim, com um olhar condescendente sobre essas pessoas que moram afastadas de onde eu moro, opressora, da classe detentora dos meios de produção. Eu não necessariamente sou ativamente contra a classe oprimida, a classe explorada. Aí o lance é, eu posso me identificar, inclusive, com a classe operária. Que é o caso Que Horas Ela Volta. Todo mundo gosta da Val, né? Exato. Quem que gosta da patroa? Exato. Pelo amor de Deus. Talvez a imagem símbolo do Som ao Redor, que vocês estavam comentando antes da gente começar, que é a cachoeira de sangue, é a tradução perfeita disso, né? Que é o filho do cara que tá ali, ele sabe exatamente da quantidade de violência que se passou para ele estar naquele lugar, sim, mas ele não consegue fazer nada. Ele tá simplesmente embaixo daquela torrente de sangue. Eu queria voltar especificamente para o Trabalhar Cansa. Eles vão fazer o primeiro filme deles. A expectativa de quem acompanhava o trabalho deles era que eles fossem fazer um filme de terror. E o Trabalhar Cansa, ele vira um filme de terror. Quando eles sentaram pra discutir sobre o que eles fariam no primeiro filme deles, veio essa história das famílias deles, né? Eles descobriram que eles tinham essa trajetória em comum, dos pais que perderam o emprego, que viveram esse momento, como que era essa coisa de que tenho que manter as aparências, não posso, tenho que manter minha família, aquela coisa do... É bem provável que isso tenha acontecido na época do Collor. Eles têm 40 anos agora. Pois é isso. Por tipo, aí. O momento... Sim. Momento sim, pode ser. Preocupante deles também é o momento preocupante do próprio cinema, né? Sim, exatamente. Porque eles estavam, é verdade, porque estavam na escola, porque eles estavam na faculdade em 99, 98, quando eles se conheceram. Então, escola foi em 90 e pouquinho, antes, na época da escola. Eles pensaram assim, a gente quer contar a história de uma mulher que é uma dona de casa, que teve que abandonar os estudos por causa do casamento e tudo mais, e por causa da maternidade, e aí ela, de repente, quer recuperar esse tempo perdido, então ela tá com essa sede de quero vencer na vida e quero empreender e tudo mais, aquela coisa do empreendedorismo. Então, a história era isso, só que aí eles, enfim, né, começaram a construir e falaram que a questão do terror entrou de uma maneira natural, assim, que eles queriam extrair o horror das relações de trabalho, desse mundo do trabalho. Mas não necessariamente, vamos criar aqui uma cena assim ou aquilo outro. Mas aí eles falaram que, a partir do momento que eles fecharam esse recorte, né, o filme vai se passar num determinado momento, a gente quer abordar isso,
E aí, eles, lógico, começaram a construir algumas cenas que dessem base para essa tensão, né? Essa tensão onipresente. Inclusive, a própria construção de som, né? Que é uma coisa que o Som ao Redor trabalha muito. Então, eles fizeram um trabalho, assim, muito, muito detalhado com relação ao som. A coisa do som que ele é... É como se fosse a coisa do efeito bomba-relógio, né? Você sabe que a qualquer momento aquilo vai... Acho que os dois filmes têm um pouco isso, né? Desse final. Né? Você sabe logo ali, sei lá, nos 15 primeiros minutos dos filmes que alguma coisa tá errada. Que uma hora vai acontecer alguma coisa e tem uma tensão quase palpável nos dois filmes que, como a Joyce estava falando, é traduzida no som. Exato. E aí tem aquela coisa do freezer, né? Então eles fizeram todo um sistema de captação de ruídos, né? Todo esse estudo de ambiências, tanto da cidade quanto de falatório, do freezer. Então eles estavam até, os designers do som deram até uma entrevista comentando como é que foi essa coisa do freezer, né? Que eles ficaram capturando sons de vários freezers da casa deles e tudo mais. Porque tem aquele som do mercado, o tempo todo que a gente tá lá. É onipresente, né? O tempo todo, todas as cenas do mercado. Então, um pouco era isso, né? O som como um potencializador dessas tensões. E é muito legal pensar nisso. E outra coisa que eu acho muito legal falar também, que é um método de trabalho deles, que é criar a gênese das personagens. Que é basicamente o quê, né? A história começa de um determinado ponto, mas antes desse ponto, as personagens têm uma história pregressa, né? Que não aparece no filme, mas que ajuda o roteirista na hora dele sentar e entender quais são as motivações daquela personagem, por que ela tá fazendo aquilo, por que aquilo outro. É muito louco, porque o filme de terror e o monstro é um monstro morto emparedado, né?